Fala galera, tudo bem? Eu sou o Diego Ramos e esse é o canal Diego da XT. Muita gente deve estar se perguntando assim, caramba Diego, o tamanho que tá ficando essa barba, hein, meu? Tá virando Dr. Enéas? Não. Meu nome é Enéas. Mas enfim, cara, realmente eu tô gostando de usar a barba um pouquinho mais cheia. E eu gostaria de puxar saco aqui de alguns canais aqui que eu ando assistindo. O YouTube ele vem se transformando numa plataforma gigante. E hoje grande parte do conteúdo de aprendizagem, seja ela técnica, como eu gosto muito de assistir, ou seja ela até mesmo de estética, eu busco no YouTube. Então eu queria mandar um abraço aí pro pessoal do canal Fugaz, pro Daniel Barra, Manual do Homem e o Barbistas Brasil. Cara, e o canal desses caras é top. Então eu vou deixar no link aqui embaixo do canal da galera. Para quem quer ter uma barba da hora, quem quer cuidar legalzinho, acompanha os caras, que os caras têm uma experiência grande e são gente boa e produz conteúdo de qualidade, beleza? Então fica a dica aí, galera. Então para quem tá acompanhando aí, tá vendo aí essa juba crescendo aqui. Na verdade, daqui a pouco vai funcionar de cabeça para baixo também. Se eu colocar, inverter a imagem assim, minha cabeça vai virar cabelo. Enfim, e outro canal também que eu assisto bastante é o Groló. Cara, ele faz umas receitas lá muito show de bola, então também tá o link dele aqui para você que gosta de acompanhar esses links de umas receitas mais hilárias e também dá um pouco de risada. Acompanha o canal do Groló lá que eu sempre tô assistindo e já prometi para ele que ia mandar esse salve, então um abraço para você aí, Groló. Gosto bastante do seu canal e se depender de mim ele vai fazer muito sucesso. Beleza? Então segue no vídeo aí, um grande abraço para todo mundo aí, beleza? Mas e aí? Será que alta quilometragem quer dizer alguma coisa? Na hora de comprar sua moto usada, você sempre se depara com um item primordial na sua análise, que é a quantidade de quilometragem rodado. Talvez você olhe o ano, mas a quilometragem geralmente é a que mais assusta, ou a que mais você leva em conta como peso na hora de escolher o seu veículo. Esse é um fator que você tem que tomar cuidado, porque nem sempre um veículo muito rodado significa que é sinal de problema. Geralmente a gente escuta aquela coisa assim, ó, olha, chegou nos 100 mil, se despacha porque o troço vai dar problema. Mas não é bem assim. Então o que a gente tem que levar em consideração? Alguns itens, só que aí que não se aplicam numa moto nova ou numa moto usada. Exemplo, você sabia que um veículo que roda somente em rodovia, ele pode estar em melhor estado de conservação do que um veículo que roda somente na cidade? Um veículo na rodovia, ele opera nas melhores faixas de rotação e de temperatura. Então, vamos dar um exemplo. Um veículo que só pega a rodovia, que rodou já 120 mil quilômetros rodado, ele sempre operou com refrigeração constante, com uma rotação adequada para o motor, sempre com 90 graus dentro do motor, enfim. Agora você pega o mesmo veículo que rodou somente dentro da cidade, que também rodou 120 mil quilômetros, porém fica no engarrafamento, o motor chega a temperaturas que estão agredindo, há diversas mudanças de marcha, acelera, freia. Então, não necessariamente o veículo muito rodado ele é um veículo crítico. Lógico, não vamos colocar amortecedor, pneu, isso daí tá fora, tá? Então, um veículo muito rodado, o mínimo que se espera é o seu desgaste natural. Então, na hora de você comprar a sua moto, sempre é importante você investigar ou procurar indícios conivente com o ano e a proposta que o proprietário está querendo lhe passar. Exemplo, se a moto está bastante rodada, o melhor local que tem para você procurar é principalmente na bengala. Exemplo, um veículo que pega muita rodovia, ele recebe muita pedrada na rodovia. Eu ando muito em rodovia, eu sei disso. Então, essas pedradas elas deixam os arranhões, por exemplo, em grande parte no amortecedor. Então, uma moto com 100 mil quilômetros rodados que não tem, por exemplo, o seu amortecedor muito arranhadinho ali, coisa que é natural em veículo que pega a rodovia, é um veículo que você deve desconfiar que ele rodou 120 mil quilômetros, em grande maioria dentro da cidade. E uma moto seminova também não se exclui dos seus defeitos, não. Eu tenho um exemplo da minha moto. Minha moto era nova, 0 km. A XT660. Tirei ela da loja, ela rodou por algum momento. Quando ela estava com 20 mil quilômetros rodados, ela teve um problema no radiador. Agora, talvez ele teve esse problema apareceu porque eu rodo bastante? Talvez sim. E eu tive sorte nesse caso, porque se eu tivesse rodado pouco, quando ela desse um problema, ela estaria fora da garantia. E aí, ó, fumo no Diego, né? Vamos passar alguns itens aqui que geralmente eu avalio quando eu vou ajudar ou eu vou pesquisar uma moto para mim mesmo. Lembrando que eu nunca comprei moto usada, eu sempre comprei moto zero. Então, mesmo zero dá problema. Não estou dizendo que é certo ou errado nisso. Mas, por exemplo, o fato que eu citei, moto com grande quilometragem rodada, o que você espera dela? Que seja uma moto com um pouco mais às vezes, piche enroscado nela, que ela pega muita rodovia. Algumas marcas de batida de pedra no amortecedor, no braço telescópico, para quem não sabe, aquele copo do amortecedor. Então ali ele sempre fica machucadinho, uma moto que pega bastante rodovia.
Um banco já tem que estar um pouco mais gasto, porque você fica constantemente sentado na moto, então provavelmente ele vai agredir o banco dessa moto. Farol amarelado, só que aí tem um porém. Vamos falar um pouco sobre farol amarelado. Se você roda com a moto muito na cidade, você não refrigera o globo óptico dele. Então a tendência é com o tempo o globo óptico amarelar mais para motos que andam dentro da cidade, porque ele esquenta mais. Ele vai ficar aceso, ele não vai ter refrigeração, ele vai perder as propriedades rápido. E aí a consequência é amarelar aquele globo óptico. Então, uma moto muito rodada, às vezes é natural, pelo tempo que ela ficou exposta a raio UV, a calor, enfim. Mas também não pode ter uma moto, por exemplo, seminova com amarelado, porque provavelmente ela ficou muito tempo rodando em trânsito congestionado. A fiação. Eu vou dar um exemplo. Motos, por exemplo, que tem aquela fiação que passa entre o chassi próximo do guidão, eu sempre olho aquele ponto. Por quê? Ali, você geralmente quando compra uma moto zero, você tem que pôr uma fita isolante, porque com o tempo você vai virando o guidão e ele vai serrando, roçando aquele chassi. E eu já vi casos de motos com 5, 6 anos de uso, já aparecer número, já começar a apagar alguns números ali do chassi. Então tem que ficar atento com esse ponto também. Uma outra coisa que eu sempre verifico é geralmente motos que já são feitas manutenção, enfim, que já passaram por algum reparo. Isso não quer dizer que é ruim isso, mas depende de como foi feito esse reparo. Mas você já vê logo o serviço quando foi bem feito, quando você vê que a gacheta, quer dizer, a junta de tampa de cabeçote, de tampa de motor, tampa de válvula, ela tá bem feitinha. Ou ela usa realmente a junta original, porque muita gente quando abre o motor para deixar mais barato, ele passa silicone. Aí quando ele aperta, parece aquelas bolachas quando você vai tomar café da manhã lá, fica aquelas bolachas, você aperta a bolacha, assim sai aquela manteiga. Bom, você já sabe, apertou, ele sai para todos os lados aquele silicone, fica uma porcaria. Então aquilo ali é sempre bom dar uma verificada, porque é sinônimo que um cara porco fez o serviço na moto. Vazamento não precisa nem falar. Se tiver uma moto com vazamento, tanto nova quanto usada, você já tem que sair fora disso daí. Vazamento é um negócio que tem que sair. Ou sai fora ou avalia. Uma coisa que eu sempre deixo claro é quanto vai custar o reparo. E aquilo ali, se o proprietário tiver disposição para negociar, isso é válido. Um reparo de R$ 500 você pode descontar no valor e aí fica 0 a 0. É uma questão de avaliar. Um item que é clássico é o disco de freio. Esse não tem jeito, cara. Você bate o olho nele e você já vê que a moto rodou bastante. Ou às vezes é um roda preso. O cara que anda com o pé em cima do freio ali sai arrebentando a roda. Primeiro, se ele destemperar é porque o cara anda muito com o pé em cima do freio. Então isso tem que também levar em conta, porque às vezes pode pegar um cara que é mais pangarezão, o cara não sabe andar muito bem. Ele acaba andando com o pé em cima do freio, isso destempera e acaba gastando o disco. Isso é uma coisa. Outra coisa é uma moto com 6 anos rodada, que o freio é exercido constantemente e aí acaba desgastando o disco de freio. Então, uma moto seminova não vai ter um disco de freio gasto, não tem como. Uma moto mais usada você já tem que levar em conta que ela já vai estar com um disco de freio um pouco mais rodado, enfim. E por que eu tô falando isso? Porque, cara, moto, assim como carro, às vezes ela dá defeito, às vezes o cara cai com a moto, enfim. E ele precisa trocar o painel. Quando você compra, muitas das pessoas vão procurar no mercado negro ou um ferro velho, enfim. Já vai pegar aquele painel com uma quilometragem rodada, e às vezes para mais, às vezes para menos. Então, isso você tem que tomar cuidado também. Então, compra um painel com menor quilometragem e põe numa moto de maior quilometragem. Exemplo, o cara está com 60, 70 mil, compra um painel de 50 mil e passa limpo. Você nem vai notar. Então tem que tomar cuidado. Às vezes pode acontecer isso também e o painel não está muito conivente com as características da moto. Uma coisa que eu olho bastante nas motos, principalmente as mais usadas, é o ProLink. ProLink, para quem não sabe, é um sistema de amortecimento traseiro. Geralmente ele é um só, ou dois no caso, mas enfim. Tem que olhar sempre o sistema de amortecimento traseiro, principalmente aquelas junções que tem ali atrás, porque aquilo ali pode ser um sinal de desgaste ou até mesmo de relaxo, porque aquilo ali tem que ter manutenção conforme o tempo. A cada 20, 30 mil quilômetros você tem que desmontar aquilo ali e engraxar. Então, se o cara não fez isso, coisa que a grande maioria não faz, compra, mas depois você sabe que vai ter que fazer uma manutenção naquele item. E não é só moto muito usada que você tem que avaliar algumas coisas, não. Por exemplo, se o cara está dizendo, pô, minha moto está com 10 mil, com 5 mil quilômetros rodado, primeira coisa que você tem que analisar, parafuso com banho de zinco. O banho de zinco, cara, ele é incrível. Conforme vão se passando os anos, às vezes, naturalmente, o banho de zinco vai saindo. A não ser que você seja como o Diego da XT e acompanhe o canal e sabe algumas dicas, por exemplo, como tratar a sua motoca e sabe como você manter aquele zinco na sua moto. Então confira no canal Diego da XT, tem um vídeo chamado Um Trato na Motoca e acompanha lá o que eu faço com o famoso silicone. Então lá vai estar explicando certinho como que você pode tratar do parafuso, enfim. Principalmente moto nova, enfim. É muito estranho que alguém esteja vendendo, às vezes, uma moto com uma baixa quilometragem. Estou dizendo que não tem gente que não anda com a moto. Às vezes a pessoa não anda muito com a moto mesmo. Às vezes é importante você ver, por exemplo, o alinhamento de moto, ver se o paralama está conivente com
com o alinhamento da roda, se o guidão está bem alinhado, se não tem nenhum vazamento no amortecedor, porque indica uma batida, principalmente quando a moto cai, ela empena. Algumas peças não conseguem dar gente, principalmente o paralama traseiro, você tem que tomar cuidado que ele também empena bastante. A fiação elétrica, às vezes com instalação de alarme, instalação de xenon, enfim, fazem adaptações na moto que você toma cuidado, tá certo. Cara, você não vai, por exemplo, na concessionária vai desmontar a moto para saber, isso quase nunca você vai fazer. Mas ao mínimo, tirar o banco é muito bom você tirar para avaliar se aquela moto já foi mexida, enfim, se a fiação está íntegra. Principalmente o banco, porque quase todas as motos que eu conheço, quando você tira o banco, você tem acesso a diversos itens, visualizar diversos itens. CDI, relés de seta, fiação, onde principalmente o pessoal instala alarme. Então é importante, pelo menos o banco, você tirar e dar uma olhadinha, né, para poder, antes de fechar o negócio. Lógico, a primeira impressão, passando pelas primeiras impressões, isso seria uma segunda análise. Você não vai tirar o banco de todas as motos da concessionária, mas depois daquela que você já namorou, já está nos finalmente, antes de casar, levanta lá o banquinho para dar uma olhada na fiação. Outra coisa que também tem que tomar cuidado é com plástico ressecado. Isso mostra que geralmente uma moto ficou no sol ou não é uma moto nova. Principalmente para o plástico ressecar, é 2 anos, cara, para poder ressecar um plástico, geralmente já começa a aparecer. Eu falo isso porque a minha moto, apesar de todo o cuidado, tem alguns plásticos nela ali que ressecou e minha moto vai para 3 anos, vai para 4 anos já. Então não é tão fácil assim manter realmente o plástico da moto. É um item que a gente dá uma observada, mas nada que seja tão crítico ao ponto de se deixar de comprar uma moto, por exemplo. Eu já peguei casos que a moto na concessionária seminova ela tinha ainda o lacre, que é aquele lacrezinho de quando a fábrica aperta eles põem um lacrezinho ali colorido. Enfim, isso é um indicador bom também, principalmente alguns lacres, algumas concessionárias. Eu quando trabalhei em concessionária eu gostava de lacrar, principalmente nos primeiros 1000 quilômetros, que todo mundo quer fuçar na moto, todo mundo quer fazer, quer enganar, quer manter a garantia, enfim. Todo mundo quer mexer na quilometragem da moto para não fazer as revisões. E aí o cara acaba tirando, por exemplo, o cabo do velocímetro, o sensor de velocidade da moto. Então eu passava um lacre químico ali, que era um lacre colorido, que se caso alguém mexesse, ele se rompia e aí a gente sabia que o cara estava futricando lá na moto. Outra coisa que é muito importante, seja nova, seminova, usada, muito usada, quebrada, arrebentada, cara, tem que ter a chave reserva, principalmente se ela tiver code. Todo mundo sabe que a XT, eu já contei isso também no canal, que ela tem, além das 2 chaves reservas pretas, ela tem uma vermelha, que é a chave de configuração do sistema de ignição e do CDI, da ECU. CDI é antigo, mas enfim, da ECU. Então, primeiro, moto sempre pesquisa se ela tem a chave reserva e se dentre a chave reserva ela tem que ter a chave do COD. Principalmente aquelas motos que tem aquela luzinha, enfim, do imobilizador, ou tem um sistema de registro direto com chave, tem que exigir a original. Se não tiver, não é que você não vai comprar, mas o valor tem que reduzir. Nós estamos falando que se uma moto vale 20 mil, se ela não tiver, por exemplo, a chave code, você já tem que pagar uns 15. Só por falta dessa chave, tá? E aí tem um vídeo meu que ele está explicando qual que é o impacto de você não ter essa chave. Enfim, assiste lá, depois você vai entender. Uma coisa que quase ninguém dá bola, por exemplo, é seta retrovisor. Uma moto, seja ela usada, seminova e qualquer outra, se ela já não está com o retrovisor original, alguma coisa aconteceu. Ou ela caiu, ou empenou, porque quase ninguém troca. Uma moto usada às vezes é normal, porque ele resseca, ele quebra, ele enferruja, às vezes cai. Então isso é normal, mas numa moto nova não é normal. Então principalmente pisca de seta, aqueles pisca meio esportivo, aquelas coisas doidas. Avalie se não foi colocado justamente esse pisca porque a moto caiu, porque ela arranhou, enfim. Teve uma pane elétrica e aí acabou tendo que colocar essa pisca e esse retrovisor mais baratinho, assim como o farol também. Escapamento é um negócio que muita gente não dá muito mole, né, cara? Então, por exemplo, você vai comprar uma moto, seja esportiva ou não esportiva, às vezes ela tá com um escape mais bonito, aquele escape legal da Roncar, não nada contra a Roncar, desculpa, eu gosto muito dos escapes da Roncar, mas um Sarachu, sei lá, qualquer outro escape bonito, top. Aí você compra a moto. Só que, cara, nem todo mundo gosta daquele escapamento. Talvez você comprou porque gostou, mas na hora de você revender, você vai ter um problema grande, cara. E aí você vai ver o preço do escapamento original, você vai se assustar. Você vai entender que se fosse para ostentar, você ficaria com o seu escapamento original, porque ele às vezes é 3 vezes mais caro do que um escapamento bom esportivo. Então, tenta negociar isso também, se a moto não tiver com escape original. É um bom argumento para você negociar e também exigir que tenha um desconto financeiro ou que dê o escapamento original, enfim. O escapamento original sempre é mais vantajoso, tá? Fica a dica. Algumas pessoas não se apegam a isso não, mas eu gosto de me apegar, principalmente com o manual.
Se você pega um manual, uma moto que tem um manual certinho, que todas as revisões foram feitas na concessionária, cara, isso já é um indicador de que o cara era cuidadoso. Se a moto for muito usada, bastante com KM rodado, isso já é mais do que o ideal para você saber que o cara realmente era zeloso com a moto, enfim. O manual é uma coisa simples, mas que mostra a característica do perfil de um usuário mais detalhista, enfim, de um usuário mais cuidadoso com a sua moto. Então, algumas pessoas, já vi no OLX, algumas pessoas postam foto de carro de 10, 15 anos. Eu já tive carro com mais de 12 anos, um Gol Bolo, que era coisa maravilhosa, enfim. Você olhava foto de pessoas vendendo e ainda colocavam do lado lá algumas fotos do manual e de todos os documentos mostrando que realmente era de um único dono, ou enfim, quem passou já passou todos os documentos junto ali. Enfim, essa é uma coisa, não é o único item a se avaliar, mas é um item que você já traz bastante informação sobre o usuário. Geralmente quando eu vou avaliar uma moto, quando eu olho uma moto, principalmente quando eu posso ajudar algumas pessoas, eu não compro, não vendo, não faço nada, eu só tenho a minha moto. Eu vou dar um exemplo para minha moto. Minha moto ela vai a 32 mil quilômetros rodados. Eu troco o óleo sempre em dia, sempre estou fazendo manutenção, limpo a corrente com cuidado. Nunca caí com a minha moto, graças a Deus, mas isso também é algo que, se cair, souber reparar, não é um fator que também deve ser levado em consideração. Eu sei que você dê uma porrada de EPT na moto e faça como as seguradoras vêm fazendo aí. Vende moto para tirar peça, mas na verdade é uma puta forma de alimentar o mundo do crime. Então o cara rouba depois, enfim, para lá isso é um outro assunto, mas não estou falando de PT, estou falando de ralada. Às vezes você cai, quebra alguma coisinha ali, você consegue ainda consertar. Não estou dizendo que isso não é possível, mas eu, por exemplo, nunca caí com a minha moto. E é uma moto que eu pego muita rodovia, então eu já senti, por exemplo, aqueles calombinhos lá no amortecedor dianteiro, e também, de uma certa forma, traz a informação para quem for comprar no futuro, que eu rodo bastante na rodovia. E minha moto é muito filmada, todo mundo acompanha no canal todas as manutenções, a forma que eu faço manutenção, a forma com que eu limpo, com que eu conservo a moto. Então tá tudo no canal, então não faltará argumento quando eu precisar vender minha moto. Mas nem todo mundo tem enfim, filma a manutenção na sua moto, mas que existem fatos que você consegue avaliar numa moto fisicamente, que consegue convergir com a quantidade de quilômetros que ela tem rodado. Uma moto bastante rodada, ela tem maiores desgastes, mas não significa que ela está ruim. Às vezes uma moto que, por exemplo, só rodou em quinta marcha, a grande maioria, 90% do seu tempo roda em quinta marcha, com refrigeração constante, com um motor numa rotação mais adequada para o motor, e é um motor que, enfim, vai passar dos 200 mil km, vai estar tranquilo para você. Pode perguntar para quem tem moto que roda muito em rodovia, 100 mil km é coisa de um ano. O cara roda muito, o cara faz entrega com a moto, enfim. Lógico, compra pneu, compra relação e os demais, mas o fato é, não necessariamente moto com bastante km rodado é bucha. O que é importante é você saber negociar. Thor, o cachorro tá roncando aqui, né? Mole. O Thor fica deitado do meu lado e ele fica roncando. Mais dica, é bom a gente sempre conversar sobre isso aqui. Meu Deus. O cachorro tá um sono pesado ali. Enfim, eu sei que tem muito mais dicas, enfim, tem muito mais itens. Então, para você que conhece uma dica nova ou um item que leva em conta na hora que vai avaliar a moto usada, seminova, moto zero não tem o que se avaliar, a não sei que esteja quebrado. Comenta aqui, deixa no comentário aqui todos os itens que você observa. Comenta lá no Facebook também, enfim, mas deixa um comentário aqui. Para você que acompanha o canal, dá um like, isso ajuda bastante o canal. Se inscreve e habilita o sininho, porque toda vez que eu lançar um vídeo você vai ser notificado, principalmente eu que sou enrolado para lançar vídeo. Então, como às vezes eu demoro devido às atividades diárias, você vai sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo, e você vai poder acompanhar, e você vai poder fazer a sua crítica, dar o seu feedback, avaliar, Diego, você errou aqui, você acertou ali, vamos dar um rolê. A gente sabe, a gente sempre está andando aqui pela região de Campinas, enfim. Então, se você tem algum item aí que você avalia, que você acha que eu não citei, ou que talvez poderia estar num outro vídeo, num outro comentário meu qualquer, escreve aqui no canal e vamos deixar tudo ok. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todo mundo, quem vem acompanhando. O canal vem crescendo bastante. E no próximo vídeo eu vou mostrar o meu novo capacete. Para quem já acompanha o canal, inclusive o meu capacete é símbolo do canal, então eu não vou me desfazer do meu capacete atual. Já eu vou mostrar para vocês aí qual que é o capacete que eu comprei, beleza? Acompanha o canal aí que já eu tô mostrando. O capacetão é top. 1.5 kg. Chique. Beleza? Vou ficando por aqui, galera. Até mais. Grande abraço. Valeu!